Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria, e neste episódio eu falo sobre alimentos para o cérebro. Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente. E você é fundamental para a continuidade desse projeto. Se você quer colaborar para que ele sempre traga novas informações sobre as neurociências e esteja sempre no ar, você deve nos ajudar, compartilhando o canal, os episódios de sua preferência com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, em suas redes sociais. Essa ajuda que vai garantir a continuidade do projeto. Eu conto com você. E se você quer saber um pouco mais sobre os projetos que eu desenvolvo, sobre minha vida profissional, pode acessar o meu site www.adrianofreitas.com, podendo também curtir as redes sociais do projeto, que é neurociência.af, no TikTok, Facebook, Instagram, também no Quora, onde eu respondo algumas perguntas de usuários. Só no YouTube que é um pouquinho diferente, é neurociência-af. E por último, para colaborar com a gente enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões de tema, é só escrever para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Te aguardo, hein? Na escola da vida, aprendemos a E o cada tema dia, dessa semana é alimentos para o cérebro. E assim, eu quis fazer até uma coisa diferente, porque é muito comum nesse tipo de episódio e nessas informações que se dá sobre alimentação, a gente cair naquela mesma situação, aqueles mesmos alimentos recomendados por todos os médicos. Na verdade, eu vou fazer um pouquinho diferente. A minha intenção é dividir esse podcast em duas partes. Na primeira, citar de uma forma bem geral que substâncias que são importantes para a manutenção do cérebro e para a eficiência dele. E na segunda parte, que eu sei que muitas pessoas vão torcer o nariz, falar de alimentos que são tidos como vilões pelos médicos, né? Mas que para o cérebro são bons. E eu falo isso não com a intenção de estimular as pessoas a fazer autoconsumo deles, mas justamente para falar um pouco sobre o equilíbrio na alimentação. Mas isso a gente fala na segunda parte do episódio. Então vamos começar aqui falando um pouquinho das substâncias que são importantes e qual a importância delas para o cérebro, né? Só destacando que o meu foco são as neurociências, então eu não vou me referir a questões ligadas a outras partes do corpo, a outros sistemas que temos no organismo. Eu vou focar no sistema nervoso central, em especial na cognição, na aprendizagem, na memória. Então vamos começar aqui falando do ácido graxo, que é o ômega 3. Ele é encontrado principalmente em peixes gordurosos, como salmão, sardinha, também na linhaça, nozes. E ele é importante no cérebro para a estrutura das membranas celulares, o que ajuda na função cognitiva. Então, você ter um bom equilíbrio, uma boa alimentação com ácidos graxos, vai garantir que essas membranas celulares estejam mais preservadas, estejam mais fortalecidas, né? E isso, por tabela, ajuda muito nas atividades cognitivas. Isso sem contar que também tem efeitos anti-inflamatórios, né? Então, ao dar esse reforço cognitivo, ele também ajuda a retardar ou a diminuir esse declínio cognitivo que se tem com a idade. Então, ele é um alimento bastante importante para essa função cognitiva humana. Uma outra substância importante é a colina, né? A colina é um precursor
da acetilcolina, né, que é um neurotransmissor. É essencial para a memória e para o controle muscular. Então, quando a pessoa tem uma baixa, né, e não tem alimentos muito ricos em colina, ela tem uma certa dificuldade na acetilcolina. E, por tabela, ela tende a ter mais problemas neuromusculares, problemas de condução motora. Isso sem contar também questões ligadas à memória. E a colina, você encontra ela em alimentos como ovos, fígado, soja, carnes. Então, a colina também é uma outra substância bastante importante, né? A substância que é fundamental, sem ela o cérebro não sobrevive, é o açúcar, né? A glucose. Então, ele é importante porque a glucose, o açúcar, é a principal fonte de energia do cérebro. Quando há uma hipoglicemia, por exemplo, né, o cérebro desliga, a pessoa desmaia, perde consciência, e de fato, justamente porque o açúcar é um dos alimentos principais, é o que fornece energia para o cérebro funcionar. A partir do momento que ele tem uma baixa muito grande, ele reduz esse funcionamento do cérebro justamente para tentar consumir menos. E isso acaba desembocando em desmaios e em outros problemas também ligados à cognição, né? A pessoa acaba perdendo certas funções e certa eficiência na cognição, sem contar também confusões mentais. Então, o açúcar é importante ser mantido de uma forma constante e num nível adequado para o cérebro. Lembrando aqui, até fazendo um parênteses, que eu já falei em outros episódios, né? O nosso cérebro sozinho precisa de uma média diária de 500 quilocalorias. Então, se você considerar que existem algumas pessoas, né, principalmente pessoas que têm transtorno, anorexia, e até outras pessoas que forçosamente fazem dietas extremamente restritivas, elas correm um sério risco, que é de não alimentar adequadamente o cérebro, né? Ou o resto do corpo. Porque se o cérebro precisa de 500 quilocalorias, ele, em proporção ao tamanho do corpo, ele é uma parte muito pequena. Então, se você considerar ali proporcionalmente, o corpo também vai precisar lá das suas quilocalorias para manter os outros órgãos, para manter o resto do corpo funcional. Então, se você não considerar isso e restringir demais, você pode ficar em déficit com o cérebro e com o corpo, que vai priorizar aí os sistemas e os órgãos, né, as partes mais cruciais para a vida, e a pessoa vai começar a ter diversos problemas em diversos órgãos e também problemas cognitivos. Então, só deixando esse parênteses aqui registrado, a glicose, então, ela é fundamental, né? A glucose, o açúcar, que pode vir de diversas fontes, né? Não necessariamente a pessoa precisa comer açúcar refinado, não necessariamente, né? Aí a própria fruta, as frutas têm açúcar, né? Cereais integrais, tem outros alimentos que também contêm, mas é importante que se tenha na dieta, tá? Então, restringir exageradamente o açúcar não seria uma boa ideia. Outra coisa importante para o cérebro são os aminoácidos, né? O triptofano, a tirosina, eles são precursores da serotonina, que é um neurotransmissor que regula o humor. Já falei dele aqui, né? Isso no caso do triptofano. E a tirosina é precursora da dopamina, que é aquela que dá satisfação, dá motivação, né? E na recompensa do nosso cérebro. Então, isso ajuda esses aminoácidos a manter uma regularidade de humor, a nos manter motivados, né? Movidos a fazer as atividades. Então, esses aminoácidos, como triptofano e a tirosina, são importantes para isso. Se a gente tem uma baixa significativa, a gente pode ter problemas nesses neurotransmissores que eu falei, e com isso a pessoa não se sentir motivada a fazer as coisas, se sentir mais desanimada, ela não ter muito prazer em fazer as coisas. E esses aminoácidos, né, que é o triptofano e a tirosina, você pode encontrar eles em alimentos como carnes, peixes, ovos e alguns legumes. Bom, outra coisa importante, e aí os concurseiros sabem disso, é
A cafeína, né, o café, ele é importante para o cérebro. A cafeína, ela melhora o estado de alerta, a concentração, e ela bloqueia a adenosina, que causa sonolência. Então, o efeito é o que já se conhece, né? A pessoa tende a ter menos sono e a ter mais foco, mais atenção. Então, tanto que as pessoas, aí eu falei dos concurseiros, né, costumam tomar café, comer chocolate, que tem essas substâncias justamente por causa disso, né? Porque ajuda a melhorar ali o estado de atenção e a reduzir o sono. E, como eu falei, eles vão estar presentes no chocolate, no café, em alguns chás. Outra substância importante para o cérebro é o ácido fólico, que é o nome que se dá para a vitamina B9. A B9 é o ácido fólico. Ele é importante porque ele é essencial para a formação de neurotransmissores, né? E nisso ele também ajuda a prevenir o declínio cognitivo, quer seja pela idade, quer seja por alguma doença, alguma síndrome que causa esse declínio. Então, você manter um ácido fólico num nível adequado, ele ajuda nessa questão da cognição também. E o ácido fólico, que é a vitamina B9, ela vai ser encontrada em vegetais folhosos, em feijões e em fígado. São os alimentos que mais, né, possuem ácido fólico. Um outro importante são os antioxidantes, que são, por exemplo, a vitamina E. Elas são importantes porque protege o cérebro de danos causados por radicais livres, né? E ajuda a melhorar doenças neurodegenerativas. Não significa que vá curar ou que vai reverter o quadro, mas ela ajuda a retardar essas doenças. Que geralmente o que se pode fazer nas doenças neurodegenerativas, eu já falei nesse podcast, é justamente isso, tentar frear, tentar puxar o freio de mão e fazer com que elas avancem mais lentamente ou até se estabilizem de alguma forma, dependendo da doença. Mas, infelizmente, não é possível uma reversão. Mas, então, essa vitamina E, ela auxilia nisso, né, em tentar retardar esse processo neurodegenerativo, né? Ela protege o cérebro. E pode ser encontrada aí em nozes, sementes, no azeite. Então, comer saladas ali com azeite, outros alimentos também, ajuda bastante a manter esse nível de vitamina E e de antioxidantes. Bom, outra coisa que também é fundamental, assim como o açúcar, né, que é fundamental para a sobrevivência, por ser a fonte de energia do cérebro, um outro elemento muito importante são as gorduras. As gorduras, elas são importantes porque o nosso cérebro, ele é basicamente, né, vamos dizer, quase 60% composto de gordura. Então, as gorduras, elas são necessárias para a formação das membranas celulares dos neurônios e também para a produção de neurotransmissores, né? Gorduras insaturadas, elas ajudam na saúde cognitiva e também ajudam a controlar inflamações, processos inflamatórios. Agora, a gordura, ela é importante para o cérebro, ela é boa para o cérebro, e aí eu me refiro também especialmente às saturadas e às insaturadas, né? As duas são importantes e a gente tem que lembrar que o cérebro, além de tirar a energia do açúcar, ele é composto de gordura. Então, ele precisa ter a gordura para manter a sua estrutura adequada. E essas gorduras, elas podem ser encontradas em abacate, óleos, nozes, carnes e laticínios. Um outro componente bastante importante é a cobalamina, que talvez as pessoas conheçam mais pelo nome vitamina B12. Ela é crucial para a formação da bainha de mielina. Então, geralmente, pessoas que têm problemas desmielinizantes, né, síndromes neurodegenerativas que são de fundo desmielinizante, elas, paralelamente, costumam ter problemas com a B12, porque estão intimamente ligados. E ela protege as células nervosas e, justamente por ajudar ali na bainha de mielina, né,
por ser crucial nisso, ela ajuda na condução nervosa, porque a bainha de mielina é um componente fundamental para essa condução, para que essa condução ocorra de forma mais eficaz. Aí, a deficiência de B12, quem tem uma B12 muito baixa, ela pode ter perda de memória, confusão mental, pode chegar até a demência, né? Então, é importante manter a B12 sempre equilibrada. E a B12 ela vai ser encontrada em carne, peixe, ovos e laticínios. Uma outra substância que tem um papel fundamental para a condução nervosa, dos impulsos nervosos para a função muscular, né, a função neuromuscular, e aí também ajuda a regular o equilíbrio de líquidos no corpo, é o potássio. Então, quem tem deficiência de potássio vai tender a ter, pelo menos, problemas neuromusculares, fraquezas musculares, problemas de equilíbrio, diversas coisas ligadas aos músculos vão poder ser causadas por uma deficiência de potássio. E sem contar aí também cãibras e outros efeitos paralelos. E o potássio ele vai ser encontrado bastante em banana, batata, abacate, feijão. O cálcio, seguindo aqui, o cálcio ele é importante para a saúde óssea. Isso aí todo mundo já sabe, né? Mas ele também é necessário para a liberação de alguns neurotransmissores e para a função adequada dos neurônios. Os neurônios trabalham utilizando o cálcio como base. E ele regula, né, o processo celular, né, das células neuronais. Elas têm um processo chamado excitação celular, que faz parte ali da comunicação entre células, que é baseado no cálcio. Então, se a pessoa tiver problemas com cálcio, ela vai ter problemas nessa comunicação entre neurônios, o que também não é nada bom, né? Então, a gente vê aí que dentro de um contexto, quase todas essas substâncias que eu estou falando, elas afetam essa comunicação, né? E o cérebro, ele trabalha basicamente em cima dessa comunicação entre neurônios. Os neurônios precisam interagir entre eles, precisam se comunicar, precisam se ligar, né, precisam ter neurotransmissores, e com isso eles precisam ter uma membrana adequada, precisam ter a bainha de mielina adequada. Então todos essas substâncias que eu estou falando são importantes nesse processo de comunicação entre neurônios, salvo aí a gordura e o açúcar, que tem a função justamente um de estruturar o cérebro, o outro de alimentar. Então, seguindo aqui, o magnésio. O magnésio, ele ajuda de novo na transmissão desses impulsos nervosos, né, e na regulação de neurotransmissores, que são as substâncias que fazem essa comunicação. E também é essencial para as funções cognitivas, só que além delas, na prevenção do estresse e da ansiedade. Então, o magnésio é bastante importante para isso. E ele pode ser encontrado no espinafre, nas nozes, sementes e grãos integrais. O ferro, também importantíssimo, porque ele ajuda no transporte de oxigênio pelo sangue. E isso, obviamente, afeta diretamente o funcionamento do cérebro. Porque o cérebro ele se alimenta de açúcar, mas ele também se alimenta de oxigênio, que vem do sangue, obviamente. Se a gente tem um transporte ruim de oxigênio pelo sangue, esse oxigênio não vai chegar de forma adequada, não vai ser transportado de forma adequada pelo cérebro. E aí ele vai perder fonte de alimentação e também vai tender a ter diversos problemas. Fadiga mental, dificuldade de concentração, né, diversos problemas aí. E o ferro vai ser encontrado em carnes vermelhas, feijões, espinafre. O zinco, ele atua fortemente na função sináptica e na neuroplasticidade, que é aquela função, né, aquela capacidade que o cérebro tem de se modelar, de formar novas conexões. E isso está fortemente ligado ao zinco. A deficiência de zinco, ele pode causar aí problemas no aprendizado, justamente que é você aprender uma nova atividade, você aprender um novo conteúdo, porque isso depende muito dessa neuroplasticidade, né, do cérebro se moldar para esse novo conhecimento. E o zinco ele pode ser encontrado em carne vermelha, em mariscos,
em sementes. Uma outra substância, né, o iodo. O iodo, ele é importantíssimo, né, ele é fundamental para a produção de hormônios tiroidianos, ali da tireoide, né, e ele ajuda a regular o metabolismo cerebral. Quando há uma deficiência de iodo, isso pode, principalmente em crianças, prejudicar o desenvolvimento cognitivo, né, nos adultos com menor intensidade, mas nas crianças que estão em processo franco de desenvolvimento e de aprendizagem, né, as crianças estão aprendendo o mundo, aprendendo tudo o tempo todo, isso tem uma interferência bastante forte, né? Então o iodo é importante estar bem adequado. E aí, por tabela, é uma dica que as crianças também precisam estar aí com a tireoide ok, né? Ela não adianta estar com iodo legal se a tireoide está com mau funcionamento, a criança está com hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Então é importante manter esse acompanhamento para que o desenvolvimento cognitivo e as funções cerebrais, né, um metabolismo cerebral esteja bem equilibrado. Bom, a vitamina D, que é muito falada também, né? Ela desempenha um papel na proteção do cérebro contra certos processos inflamatórios. Ela ajuda a prevenir isso. E na regulação de alguns neurotransmissores como a serotonina, que regula o humor. Então ela é importante para o humor e para ajudar em processos inflamatórios. E ela vai ser encontrada na exposição solar, né, ao você ter contato com o sol, não necessariamente ficar lá tostando no sol, mas essa luminosidade, o fato de ter a luz do dia já ajuda a sintetizar a vitamina D. E também em peixes gordurosos e ovos. A vitamina C, muita gente, né, geralmente liga ela com estados gripais, resfriados, mas ela atua como antioxidante e protege o cérebro com relação ao estresse oxidativo. Ela é necessária na produção de alguns neurotransmissores, em especial da dopamina, que também regula aquele estado de satisfação, de recompensa, de motivação, né? E também humor. E no caso, a vitamina C, ela vai poder ser encontrada em frutas cítricas, pimentões e brócolis. Outra vitamina importante, a vitamina K. A vitamina K, ela auxilia na manutenção de funções cognitivas. Ela participa na formação de esfinfolipídios, que são alguns componentes presentes na membrana das células cerebrais, né? Então é importante, ela ajuda na função cognitiva também. É encontrada em vegetais folhosos, brócolis, em fígado. Um outro que você vê, uma outra substância que você vê muito na moda hoje em dia, até quem faz academia, é a creatina. Muita gente compra aqueles potões de reposição de creatina. E ela é conhecida porque ela melhora a função cerebral em tarefas que requerem um pensamento mais rápido, né? E principalmente memórias de mais curto prazo, que são aquelas memórias mais imediatas, né? Então, a creatina, ela ajuda muito quando se precisa dessa rapidez de raciocínio, né? Dessa eficiência nesse raciocínio. E ela ajuda a fornecer energia às células do cérebro. Então, por isso, essa eficiência. Então, pessoas que têm aquele raciocínio mais lento e tal, podem ter uma certa deficiência na creatina. E que a reposição de creatina poderia ajudar nessa rapidez de raciocínio, né? Porém, depois eu vou falar aqui dos efeitos adversos, porque eu estou vendo aí pessoas comprando potes e potes de creatina, de vitamina, disso, daquilo, mas não quer dizer que essas vitaminas sejam naquele estilo quanto mais melhor. A coisa não é assim, não. Então, só deixando esse aviso aqui, já que a creatina tem sido um suplemento, né, da moda. E no caso da creatina, ela é encontrada em carnes vermelhas, peixes e nesses suplementos que as pessoas tomam. Uma outra substância bastante importante é a lecitina, que é encontrada nos ovos, na soja, no fígado. Ela é uma importante fonte de colina, que é essencial para a produção de acetilcolina, que é um neurotransmissor
que é fundamental, é crucial para a memória e o aprendizado, né? Sem acetilcolina, esquece, não vai ter aprendizado adequado, não vai ter memória adequada. Então, a lecitina é bastante importante, né? Tá nos ovos, na soja, no fígado. Vocês podem reparar, por exemplo, que os ovos, quase tudo que eu falei aqui tem em ovo. Então, o ovo é um alimento bastante importante, né? E ajuda bastante o cérebro. Eu falei aqui de diversas substâncias que são importantes, né, para o nosso cérebro, mas, claro, existem outras, né? O nosso corpo, o nosso cérebro são máquinas fantásticas e que também muito complexas. Então, elas não dependem só de uma ou duas substâncias, senão seria muito fácil, né? Então, dependem de uma série delas. Essas que eu falei são importantes, mas existem outros componentes que são importantes e que ajudam o cérebro, que eu não vou também ficar falando aqui, que senão também vai ficar impossível assistir esse podcast. Os principais eu falei, mas também selênio, ácido alfa-lipoico, os flavonoides, coenzima Q10. Tem várias outras substâncias que são fundamentais, são importantes ter na alimentação. Então, quem tiver interesse é só fazer uma busca em fontes sérias, fontes adequadas, que vão encontrar. Agora, eu falei dos alimentos, das substâncias boas, mas eu não falei dos problemas dessas substâncias, né? Porque, assim, a gente tem que ter em mente que, ao contrário do que muita gente pensa, né, tanto vitaminas quanto outras substâncias, não é simplesmente quanto mais melhor. Não. A gente tem que imaginar que tudo em excesso faz mal também, né? Até a água. Muitas pessoas não sabem disso, eu já falei em outros episódios, até a água, se você tomar em excesso, você vai ser intoxicado. Existe intoxicação por água, né? Quando você toma uma quantidade de água que o rim não é capaz de processar e tudo. Então você vai ter aí intoxicações, você pode ter problemas muito graves a partir da ingestão de água. E isso vai acontecer com essas substâncias. Por que eu deixo isso claro? Porque o fato de você precisar de ômega 3, de precisar de vitamina C, de vitamina E, não significa que você possa comprar suplementos e ficar tomando isso o dia inteiro. Porque vai correr o risco de, em dado momento, você ter uma saturação, né? Você ter um excesso, e isso também te causar problemas. Então, eu vou citar aqui muito rapidamente os efeitos adversos, né? O que causa os excessos dessas substâncias que eu falei. Então, do ômega 3, por exemplo, né? Você comer muito peixe gorduroso expõe o corpo a metais pesados, por exemplo, como o mercúrio, que são prejudiciais para diversos outros órgãos que não o cérebro. A colina, em excesso, causa hipotensão, né, que é pressão baixa, e problemas no sistema cardiovascular. A glucose, né, o açúcar, em excesso, obviamente, aumenta processos inflamatórios, resistência à insulina e aumenta o risco de doenças cardíacas. Isso é amplamente falado na imprensa e por outros médicos, né? Aminoácidos como triptofano, a tirosina. O excesso pode sobrecarregar os rins e, óbvio, levar a problemas renais em longo prazo. O excesso de cafeína, né, de café, de chocolate, causa problemas cardíacos, ansiedade, insônia e até dependência. Então, muita gente aí se declara dependente, né, de chocolate ou de café. Isso realmente ocorre. O excesso de ácido fólico, né, que é a vitamina B9, ela pode mascarar problemas com a B12. Então, por exemplo, a B12 ela é um importante marcador, né, um importante indicador de pessoas que têm problemas neuromusculares, como eu falei, né? Ela é responsável ali pela condução nervosa, ela ajuda na condução nervosa para os músculos. Então, a pessoa ter uma baixa de B12 é um indicativo de algum problema que pode afetar a parte neuromuscular. Né, pode ser um indicativo de um problema neuromuscular, uma síndrome neurodegenerativa ou outros. Tá? Vários problemas podem causar isso. E você ter um excesso de B9 pode mascarar isso, pode disfarçar essa deficiência de B12. Então você pode ter um diagnóstico de uma neuromuscular, de uma neurodegenerativa, muito comprometido por ter um excesso de vitamina B9, de ter a B9 acima do limite que deveria. Antioxidantes, né? Tem gente que toma aqueles suplementos de antioxidantes,
aí vitamina E e outros, também podem ter problemas. Aí já com o fígado, né? Você tem um excesso de antioxidante, você ingerir em excesso, você pode ter problemas mais sérios com o fígado. As gorduras que eu falei, tanto as saturadas, as trans em excesso, elas elevam aquele colesterol ruim, né, o LDL, e aí vai aumentar o risco de obesidade, doenças cardíacas e por aí vai. A cobalamina, que é a B12 que eu falei, suplementação em excesso, você tomar muita B12, pode mascarar deficiências de outras vitaminas do complexo B. Então, assim como a B9 pode mascarar a B12 pode mascarar outras. Então, você tem problemas aí com diagnósticos, problemas de não conseguir identificar outros problemas que você eventualmente venha a ter. Agora, uma coisa que eu deixo claro é que quando eu falo em excesso, no caso da B12, eu falo em excesso de suplementação, por comprimido, injeção, né? Porque o consumo natural da B12, né, o processamento natural dela, dificilmente vai causar problema. O potássio também que eu falei lá da banana, batata, que está fortemente ligado às questões musculares, né, o excesso que é hipercalemia, ela causa problemas cardíacos graves, né, e especialmente em pessoas que têm já alguma deficiência, alguma redução na função renal. Então, também é algo que se tem que ter muito cuidado, né? Vou tomar tal suplemento que tem potássio, tem vitamina E, tem antioxidante, tem isso, tem aquilo. Cuidado, gente. Isso aí tem que ser feito com acompanhamento médico. O cálcio, né, em excesso, ele acumula nas artérias, né? Causa calcificações, né? Nódulozinhos nas artérias e aumenta o risco de doenças cardiovasculares, incluindo AVC. Tá? Então, é importante a gente ter essa consciência. O magnésio, o excesso causa problemas gastrointestinais, diarreia, né? E também, em alguns casos, problemas cardíacos até. Já o excesso de ferro, ele principalmente se for suplementado, né? O ferro vindo de suplementos, de comprimidos, de pozinhos que você compra, pode causar danos ao fígado, né? E aumenta também o risco de infecções. O zinco já causa desequilíbrios em outros minerais, como cobre, e aí vai comprometendo o sistema imunológico. O iodo, o excesso já causa problemas na tireoide, né? Se a pessoa tiver a tireoide ok e tiver um excesso de iodo, ela pode ter um hipertiroidismo. Então também é complicado. Já o excesso de vitamina D pode levar ao acúmulo de cálcio no sangue, que causa problemas cardíacos e renais. Então eu já vi na internet muita gente vendendo suplementos de vitamina D, um monte de gente se entupindo de vitamina D, vendendo. Cuidado, pois isso realmente pode causar problemas sérios para a pessoa. A vitamina C pode causar distúrbios gastrointestinais, diarreia e também aumenta o risco de formação de pedras nos rins. Já a vitamina K, ela pode interferir com medicamentos anticoagulantes, né, e causar coágulos sanguíneos. Então, é importante, principalmente quem toma esse tipo de medicamento, ter cuidado com a vitamina K em excesso, tá? A creatina, que eu falei aqui também, que está muito na moda, né? O excesso de creatina, principalmente vinda desses suplementos, ela pode sobrecarregar os rins e causa retenção de líquidos também. A lecitina, ela em doses elevadas causa efeitos gastrointestinais que também podem ser graves dependendo da situação. Eu dei uma pincelada aqui sobre os alimentos importantes para o cérebro e rapidamente falei sobre riscos que eles também causam em excesso. E aí eu vou entrar na segunda parte, que é justamente falando daquilo que muita gente, isso aí já é mais a título de curiosidade, mas é coisas que são recriminadas, né, e ditas como proibidas por nutricionistas e por outros médicos, mas que, se formos analisar do ponto de vista cérebro, são benéficas, né, causam benefícios. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a pessoa deve se entupir desses alimentos, deve focar nesses alimentos? Não, tá? Porque vocês vão ver que são coisas que realmente os outros não recomendam. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu entendo, tá? Isso aí é uma opinião minha,
não sou médico, acho que cada um tem que buscar um acompanhamento médico, de preferência médicos que consigam, no caso da alimentação, ter uma visão mais global, porque justamente o que eu estou mostrando é que para o cérebro determinadas coisas podem ser importantes, mas para o rim já podem ser outras, para a parte metabólica outra, para a parte cardíaca outra. Então, você tem, lógico, alimentos que vão beneficiar todas essas partes, mas você tem alimentos que, se você tiver um ponto de vista só de um órgão, de um sistema do corpo, você pode deixar outros desassistidos, né? Então, eu posso ter uma dieta maravilhosa do ponto de vista cardíaco, tá? Mas será que cognitivamente eu vou estar bem? Entendem? Então, o fato de eu estar com a minha parte cardíaca ok, não significa que eu estou com a minha memória, a minha cognição e a minha parte neurológica, neuromuscular ok. São coisas, né, elas trabalham juntas, mas, né, têm suas necessidades específicas. Então, por isso que essa questão da alimentação, ela precisa ter um olhar mais geral, mais amplo, né? Não adianta você fazer só com a intenção de perder barriga, só com a intenção de se manter numa certa estética e esquecer do resto, né? Não adianta, eu até brinco às vezes com aluno, não adianta eu ser magrinho, mas ser burro, né? Eu estou falando aqui na lata, assim, mas não é bem isso, né? Mas assim, não adianta ter comprometimentos cognitivos para manter uma estética. Não adianta eu ter um cuidado com os rins, com o coração, mas eu não me sentir bem, não conseguir aprender direito, não conseguir focar nas coisas. Por outro lado, também não adianta eu ter uma ótima inteligência, uma eficiência cerebral muito grande e ter problemas cardíacos, né? Então, uma coisa deve andar em paralelo com outra. Então, por isso que eu falo da importância de se ter profissionais com uma visão mais global e você observar a necessidade do seu corpo como um todo, né? E isso eu acho fundamental. Eu tenho como opinião pessoal que nessa situação o equilíbrio é fundamental. É o que eu falei no outro episódio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Aquele famoso ditado, né? Não adianta eu ter todo um trabalho saudável e esquecer que tem partes do meu corpo, e até partes importantes, que vão estar prejudicadas com aquele trabalho, entre aspas, saudável. Da mesma forma, não adianta eu também não ter esse trabalho saudável e ter diversos problemas metabólicos, cardíacos, tá? Então, é importante manter uma dieta interessante, né? Uma dieta equilibrada, mas realmente equilibrada. Eu acho que todo radicalismo, né? Toda coisa extremada, ela acaba sendo perigosa, né? Então, dietas altamente restritivas e feitas muito rápido vão gerar danos em algum ponto. Eu acho que o importante é você ter um equilíbrio, ter o acompanhamento médico para que ele indique uma dieta que seja capaz de suprir as necessidades do seu corpo como um todo, o que inclui a sua parte cognitiva, mental, de memória e por aí vai. Então, que sirva como curiosidade para vocês entenderem essa necessidade de equilíbrio, né? Muito se fala, porque não pode comer isso, não pode comer aquilo, aquilo é ruim, aquilo faz mal para isso, faz mal para aquilo. Mas são coisas que, se a gente tiver uma visão focada, por exemplo, no cérebro, são coisas que, trazem benefícios para ele, tá? Mas não quer dizer que você tenha que se alimentar só disso, ou só que o que eu quero dizer é que elas não são aquela coisa também proibitiva, nunca pode comer. Então você pode comer isso, vai ter seus benefícios no corpo. Só você tem que ter um equilíbrio aí, né? Em alguns momentos comer, quando der vontade e tal, mas em outros pensar também no resto do corpo, tá? Porque o teu cérebro, infelizmente, não vai funcionar sozinho. Então, só para a gente ter isso como curiosidade, tá? Alguns alimentos aí que as pessoas pouco diriam que faz bem para as pessoas, né? Então eu vou começar aí com o chamado hambúrguer, principalmente de carne bovina, né? Logicamente o hambúrguer, quando feito de carne de qualidade, né, principalmente, ele é fonte de ferro, vitamina B12, nutrientes
que eu já falei que são essenciais para o cérebro. Sem contar que ele também vem com pão, com a maionese. A maionese, ela contém gorduras, né, como o ácido oleico, por exemplo, que é presente na canola e por aí vai, que são benéficas para a saúde cerebral, né, e ajuda a manter a integridade das membranas, né? Lembra, a gordura, a estrutura do cérebro é gordura. Então, é importante a carne do hambúrguer, é importante a maionese do hambúrguer. O bacon contém colina, que é aquele que ajuda na produção de acetilcolina, que é o neurotransmissor essencial para a memória. Também tem gordura que ajuda com uma energia rápida, né? E aí você tem, além disso tudo, o pão branco, né? O pão branco é uma fonte rápida de glicose e pode melhorar o desempenho cognitivo de curto prazo. Então, você vê, o hambúrguer, que é altamente recriminado por diversos médicos e nutricionistas, tem um monte de benefícios para o cérebro, tanto na carne, quanto na maionese, quanto no pão. Isso sem contar tomate ali, alface que vem junto, que também tem seus nutrientes. Aí eu não falei porque já é comum de se entender que são bons. Então, a gente vê, o hambúrguer é proibitivo. Você nunca deve comer? Não. Mas não significa que você só vai viver disso, né? Outra coisa que também é altamente recriminado, os refrigerantes. E detalhe, não é aquele refrigerante diet ou zero, é refrigerante com açúcar. Por quê? Porque o refrigerante, ele consegue fornecer açúcar de forma muito rápida, né? Entre você, por exemplo, comer uma fruta e tomar um refrigerante, esse açúcar do refrigerante, ele vai chegar muito mais rapidamente ao cérebro. E o açúcar, como eu falei, é o alimento do cérebro. O cérebro se alimenta, dentre outras coisas, de açúcar, né? Então, ele dá energia para o cérebro e de forma muito rápida. E também melhora aí a função cognitiva, o humor. Então, significa que você vai tomar refrigerante direto? Não necessariamente, mas eu estou indicando que realmente ele é dito como proibitivo, mas ele tem lá suas funções também, tanto que quando há um desmaio por hipoglicemia, né, a pessoa desmaiou, se sentiu mal, o que se recomenda, né, é a pessoa deitar com a perna para cima, para o sangue ir para o cérebro, né, por gravidade, e também você dá, assim que a pessoa começa a melhorar, você dá um refrigerante, sei lá, uma Coca-Cola, uma Pepsi, porque justamente por causa desse açúcar. Se a pessoa teve hipoglicemia, que é uma baixa de açúcar, esses refrigerantes vão fazer o açúcar chegar muito rápido no cérebro e ele vai ganhar energia rápido, ou seja, a pessoa vai melhorar daquela hipoglicemia de forma muito, muito rápida, muito eficaz, né? Outra coisa, aí também até voltando no hambúrguer, né? Os molhos industrializados, tipo ketchup e a maionese industrial, eles contêm sódio e também antioxidantes, né? No caso do ketchup, eles têm o licopeno, que ajuda a função cerebral e protege contra danos celulares. O ketchup, veja bem. Então, a hambúrguer, além de ter aqueles benefícios, o ketchup ainda também tem, né? E assim vai. Você tem a cerveja, essa daí eu tenho certeza que muita gente vai gostar de saber, né? Ela aumenta níveis de dopamina, melhora o humor, sensação de bem-estar, isso todo mundo já sabe, né? E as cervejas, algumas delas têm antioxidantes importantes que ajudam a proteger o cérebro daquele estresse oxidativo, né? E aí também não é assim proibitivo, mas você tem que lembrar que por um lado ela protege, mas por outro lado tem o álcool, que danifica células celulares. Então, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela danifica. Então, por isso que o consumo deve ser moderado, porque você está ao mesmo tempo ajudando, ao mesmo tempo prejudicando em algumas situações, né? Você tem aí o sorvete, que é outra coisa importante. O sorvete, ele é rico em açúcar, né, que também é fonte de energia para o cérebro, e em gordura, que é a matéria-prima, né, da estrutura do cérebro. E aumenta a produção de dopamina, temporariamente, que é ligado a prazer, motivação. Então a pessoa se sente mais motivada e tudo, né?
também ajuda a melhorar o desempenho cognitivo de curto prazo. E eu vou encerrar aqui falando de um outro, que é... Na verdade, vou falar de mais dois aqui, para não dizer que eu sou ruim, né? A pizza, por exemplo, principalmente aquelas que têm cobertura com bastante queijo, carne, elas são boas para o cérebro, porque o queijo é rico em gorduras saudáveis, né? Aquelas gorduras boas, a tiramina, que ajuda na função cognitiva, e a carne fornece ferro, vitamina B12. E a massa, assim como o pão, é rica em carboidratos, fornece glicose, né? E a principal fonte de energia para o cérebro. Então, ao mesmo tempo que a massa ajuda na glicose, os queijos, as carnes ajudam na B12 e ajudam em gorduras saudáveis, né? Então, a pizza também é um alimento que para o cérebro é muito bom. Outra, pipoca, aquela pipoca manteigada, né, com manteiga mesmo. A pipoca preparada com a manteiga, ela é rica em polifenóis, que são antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo e quando é consumida com moderação, né, a gordura da manteiga fornece energia rápida para o cérebro. Então, a pipoca manteigada também tem lá seus benefícios. Eu dei uma pincelada aqui, mas o intuito não é estimular as pessoas a irem contra essas recomendações que a gente vê normalmente, né? Como eu já falei, o intuito, vou ser repetitivo aqui para ficar bem claro, né? O intuito é trazer até como uma curiosidade o fato de que tudo pode ser usado de forma boa, adequada ou ruim, inadequada, né? Os alimentos, assim como até como alguns objetos, né? Você pode ter uma faca, por exemplo, você pode usar ela para cortar um alimento, para matar a fome de alguém, mas você pode usar ela para matar alguém. Então, tudo depende de como você usa, tudo depende da sua consciência e do que você faz, né? Com as decisões que você toma. Então, eu diria que você passar uma vida se privando de pequenos prazeres, né, de se privando totalmente de comer um hambúrguer ou de comer uma pizza ou de tomar um refrigerante como algo totalmente proibido, eu diria que é danoso, porque por mais que você mantenha uma vida saudável, você deixa de ter prazer nisso, você deixa de ter certos prazeres da vida. E eu acho que, sei lá, depois de uma semana de trabalho pesado, você chega em casa, descansar, ver um filme, comer uma pipoca, uma batata frita, tomar um refrigerante, cara, esse é o momento de prazer. Eu acho que isso daí, salvo casos em que realmente seja proibitivo, no caso de pessoas que têm certas doenças que não podem comer, etc., né? Mas você ter esses momentos, eles fazem bem para a sua saúde mental, fazem bem para o seu comportamental, para o seu psique. Então, acho que você se privar disso, né? De que adianta você ter uma vida extremamente saudável, mas você não ter pequenos momentos de prazer, pequenos momentos de distração, e isso eu acho que a gente tem que decidir, cada um vai decidir até onde acha que isso vale a pena ou não. Você passar uma vida mal-humorado porque não pode fazer nada, em virtude de perder barriga, em virtude disso ou daquilo. Mas, por outro lado, você pode querer isso, é um direito seu. A mensagem que eu quero trazer é justamente essa que eu falei da faca, né? Você pode ter alimentos que são tidos como proibitivos, mas, na verdade, eles são proibitivos sob uma ótica, sob um ponto de vista, e não tanto em outra ótica. E essa visão global, essa visão, e aí eu acho que tem que ter nessa visão também a consideração da sua saúde mental, né? Você psicologicamente, você mentalmente, está satisfeito, não está satisfeito? Vamos conversar com o médico, fala, olha, eu preciso ter algum momento onde eu como uma besteira, né? Eu preciso disso, eu sinto essa falta. Então isso é importante, mas eu acho também fundamental que o profissional não seja o profissional de um foco único, né? Repetindo essa questão. Você ter um profissional que adota uma dieta muito focada, muito restritiva e esquece que existem outros elementos, também
talvez não ajude tanto, né? Aquilo que eu falei, você trabalha com a mente, trabalha com raciocínio o dia inteiro, por exemplo, sua profissão exige isso. Aí você faz uma dieta extremamente restritiva que vai te dar uma saúde perfeita do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista renal, mas que vai te dar problemas com concentração, problemas com a eficiência cognitiva. Será que vai ser bom realmente para você? Não estou falando que você não tenha que cuidar da sua parte cardíaca, da sua parte renal, mas você tem que ter um profissional que tenha esse olhar, que consiga ter uma visão global e te indicar, olha, você pode em alguns momentos fazer isso, pode fazer aquilo, mas você precisa cuidar disso, precisa cuidar daquilo. Quando você comer isso, você evita aquilo. Quando você fizer isso, evita aquilo. Sabe? Esse olhar de equilíbrio, ele é muito importante. Então, repetindo o que eu falei no outro episódio, que eu já falei nesse também, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que a saúde em si, ela é muito mais do que você estar num peso adequado, é muito mais do que você se preocupar só com um ponto. Eu acho que a saúde, ela é global, né? Você precisa ter o teu sistema como um todo funcional. E aí, ter o olhar para todos esses sistemas e para todas as suas necessidades é fundamental, né? Para as suas necessidades e para os seus riscos, para que você, muito mais do que a saúde física, né, que é importante, você deve manter, deve fazer o que é recomendado pelo médico, você também cuidar da sua saúde mental. Descobrindo a magia, sentimentos complexos, comportamentos em ação. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica, intervenção e neuropediatria. Neste episódio eu falei sobre alimentos para o cérebro. Quer enviar sua sugestão de tema, críticas, elogios, sugestões, dúvidas? Escreva uma mensagem para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Aguardo sua mensagem. Semana que vem estou aqui com mais um episódio. Até lá! Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.